Olá, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Nós estamos aí em alguns dias com as nossas aulas de história, as aulas remotas, né? Sem nos ver direito. Eu sei que vocês devem ter estudado, né? Eu quero muito pensar nisso. Tudo bem? Cadê Breno, Gabriel, Vitória, é, Juan, né? Cadê todo mundo, hein? Acorda que tá na hora, né? Veja só, gente, então, hoje é dia 3 de novembro e nós temos é, já uma introdução, a gente está voltando com a aula remota de história, como eu acabei de falar, ou pelo menos nós vamos dar uma introdução hoje, nós vamos começar, tá bom? Então veja, professora, né, sem muita conversa para vocês já se ambientando, se familiarizando do que é que nós vamos começar a falar na aula de hoje, por exemplo. Lembrando que nossas aulas de história, né, para vocês, eu acho que talvez esqueceram, sempre será, né, às terças e às sextas. Então, veja só, esse capítulo de hoje ele vai estar falando sobre a Constituição, né, a nova República. E aí, nesse capítulo, que é o capítulo 11, né, tem no livro de vocês, capítulo 11, Nova República. Esse é um contexto totalmente diferente. Como eu mandei lá no áudio para vocês no grupo, gente, prestem muito atenção nos áudios e nos vídeos que eu estarei enviando para vocês. Por quê? Porque esse é um período que o Brasil vai viver completamente diferente do que nós vivíamos antes. Lembre que nós falamos nas aulas anteriores sobre populismo e ditadura militar, né? Na ditadura militar, você sabe que você vai ter uma linha de governos militares e uma linha de governos autoritários, né? Pelo menos as medidas eram assim. Nós vamos ter os atos institucionais que vão comprovar isso, tá bom? Então, veja só. Agora, no capítulo 11, o que a gente tem, professora? Nós vamos ter uma linha diferente. Por quê? Porque agora nós vamos ter já a eleição para presidente, que tem que ser uma eleição direta, onde o povo pode participar. Nós vamos ter alteração no tempo do governo, né? De 4, será para 5 anos agora. Nós teremos a promulgação da Constituição nessa nova república, né? Com o nosso amadíssimo, ilustríssimo, né? E feliz Ulisses Guimarães, que era o presidente lá, lá em Brasília na época, presidente que eu falo na Câmara Federal, né? E o que acontece, professora? Nós vamos ter agora uma linha de presidentes diferenciados, né? Ou pelo menos as metodologias deveriam ser diferentes. O primeiro deles vai ser José Sarney. Aí você vai falar assim, vixe, professora, mas José Sarney, ele tinha tendências militares, ele tinha ligações militares, é verdade. Mas, a partir de agora, Tancredo não poderia mais agir como um militar agiria, por exemplo, como governo militar. Por quê? Porque nós estamos falando de uma nova república. A alteração agora nas medidas, a alteração no pensamento do povo, o povo, de fato, agora estará indo para as ruas como foram, certo? Então, primeiro deles que nós temos, primeiro presidente, quero que vocês pensem, nós temos Tancredo Neves, só que Tancredo Neves, em 21 de abril de 1985, ele toma posse, mas ele passa mal hospitalizado. Infelizmente, ele morre, né? Então, quem vai assumir o lugar de Tancredo Neves vai ser José Sarney. Então, José Sarney vai ser presidente, não porque ele teve eleição direta, né? Ele foi assumir o cargo do presidente, né? Isso é muito normal na nossa política brasileira, certo? Bom, com a morte de Tancredo Neves, José Sarney assume e ele tinha um desafio agora. Qual era o desafio? Primeiro, ele tinha que afastar o pensamento que as pessoas tinham sobre a questão militar. E ele tem que se aproximar do povo. Como é que ele vai fazer isso, então? A partir de agora, então, ele vai trazer algumas medidas, né? Visto que a nossa economia estava com alguns problemas por causa das mudanças políticas, né? Militar, e agora nós vamos ter essa mudança. Qual é a primeira medida que ele vai tomar? Ele vai retirar a nossa moeda, que era o cruzeiro, e ele vai agora iniciar, né? Ele vai fazer com que entre no Brasil agora uma nova moeda chamada cruzado. Essa moeda ela vai anular, né, simbolicamente falando e falando a questão monetária ou matematicamente falando, nós vamos anular alguns zeros, né? Nós tiraremos os zeros e agora um cruzeiro valerá um cruzado simplesmente com o número 1 mesmo, certo, professor? E aí o que acontece? A partir dessa nova
interferência do cruzado, com a entrada do cruzado, a partir de agora nós teremos congelamento de preços, nós teremos agora com a tentativa de mudança na inflação, né, tentar segurar a inflação e de uma maneira segurar o dragão. Quem era o dragão? Era a grande inflação, tá bom? Então José Sarney é o primeiro presidente que vai vir com essa perspectiva e ele vai fazer com que entre sim essa nova medida financeira no Brasil, certo? Bom, aí a partir do cruzado, como vai ter muito congelamento, né, de preços, o que vai acontecer? Muitos empresários não vão gostar. Por quê? Porque se congela preço, eles não podem ter lucros como eles estavam tendo, até lucros abusivos, né? Também. Aí nós vamos ter dentro disso o ágil. O ágil não foi trazido por José Sarney. O ágil foram os empresários que começaram a aumentar os preços por conta própria. Por isso é chamado de ágil, tá bom? O que eu posso dizer para vocês mais? Teremos a promulgação da Constituição. Promulgação é o que, professor? Promulgação é quando aquela lei ela passa a valer, ela é editada, ela é publicada. Só quem pode fazer isso agora é o presidente, né, o chefe de governo ou o líder da Câmara. No nosso caso, seria Ulisses Guimarães, mas aqui foi agora Ulisses Guimarães que fez isso, tá certo? Bom, eu vou dar uma pausa aqui na aula de hoje, pelo menos no vídeo, mas estarei enviando para vocês as páginas, estarei enviando para vocês também outros áudios, certo? Qualquer coisa, falem comigo amanhã inteira, vocês terão contato comigo, tá bom? Cheiro, viu, gente? Saudade de vocês.